Então, vamos lá. O que eu programei para hoje? De acordo com o assunto nosso dessa semana, eu peguei um vídeo que está lá no sistema, no Moodle. Tem um vídeo lá falando das dificuldades de implementação de um sistema de avaliação de desempenho. Então, o nosso assunto desses dias agora é a avaliação de desempenho, tá? Então, eu peguei o vídeo lá, converti ele aqui para slides, aqui, copiei, colei e tal, e ele vem falando de um assunto que eu gosto muito de falar, que é indicadores de desempenho, porque um sistema de avaliação, ele é a base de indicadores. E aí, eu tenho um livro muito bacana sobre gestão de desempenho, da FGV, muito bom. Se uma hora você quiser um livrinho sobre avaliação de desempenho, é uma opção. Tem outros bons livros por aí. E esse livro ali, ele no meio dele, ele vem falando de um modelo de avaliação de desempenho que é muito usado no mercado. Muitas empresas por aí usam. É um modelo que foi desenvolvido lá na Harvard. Depois eu vou falar sobre ele, é o DSC. É um modelo para avaliação de desempenho. Tá? Então, esse DSC que eu vou falar hoje aqui, eu não estou entrando em outros assuntos que fuja da matéria, não. É exatamente um modelo para avaliar desempenho, para medir desempenho. Tá? E ele é muito usado, muito bacana. Eu vou passando aqui, então, alguns pontos do vídeo lá. Depois eu vou mostrar um slidezinho falando do BSC, do Balanced Scorecard, e vou explicar o trabalhinho e vou passar o trabalho para vocês fazerem em casa. O trabalho não é complicado, não, tá? Você olha assim, parece que é muita coisa, mas fique tranquilo que não é. O que eu estava falando lá no vídeo, então, da semana lá? No vídeo da semana, estava falando da dificuldade de implementação de um sistema, né, de um sistema de avaliação de desempenho, tá? O que a pessoa lá no vídeo ela fala para a gente? O maior problema, tem 3 coisas que a gente precisa analisar. Gente, eu, por experiência própria minha, passei por empresas no mercado, já estou indo para, aqui no Rio de Janeiro, 20 anos, né, no mercado de trabalho, trabalhando, sempre trabalhei, já dei consultorias em empresas por aí afora, eu conheço muita empresa por aí, tenho muito conhecido aí, que é empresário aí, de vez em quando o cara troca ideias comigo. E, gente, por incrível que pareça, tirando essas empresas grandes do mercado, que são muito bem estruturadas, você pega essas empresas de médio porte, pequeno porte, você vai ver que a maioria dessas empresas aí, elas não têm um sistema de avaliação de desempenho, um sistema implementado. Quando tem, é uma coisa muito arcaica, muito amadora. Esse é o termo, é muito amadora. Porque, às vezes, o cara lá tem uma empresa, um pequeno empresário, mas o cara não estudou administração de empresas aprofundadamente. Então, ele vai muito na experiência dele. E aí, de vez em quando, ele participa de alguns cursos, de alguma coisa, e ouve falar, né? Tem que implantar um sistema de avaliação de desempenho, você tem que avaliar seu funcionário. E aí, a pessoa com aquilo na cabeça vai lá e cria um método lá de avaliar funcionário de qualquer jeito, sabe? Muito amador. Tá? Então, é o que esse vídeo fala. O que, às vezes, os problemas que as empresas têm de implantar um sistema de avaliação de desempenho, o primeiro problema é uma questão cultural. Cultura da empresa, uma empresa que não tem... A gente vai ver daqui a pouco o que eu estou falando quando eu falo de cultura. Eu até peguei um texto num site muito legal falando o que é a cultura de uma empresa. Vocês viram a matéria no período passado, eu acho, né? Falando de cultura organizacional. Vocês têm uma noção, a gente vai falar rapidamente. E aí não tem uma cultura de uma avaliação de desempenho, tá? E aí eles não criam indicadores, avaliam seus funcionários de uma forma bem amadora, sem os critérios realmente que a gente vê na literatura, quando a gente está estudando avaliação de desempenho. Você precisa de definir indicadores.
para a gente, isso é para tudo na vida. O que tem um autor aí, que tem no livro dele uma frase interessantíssima, que fala assim, ó, o que você não pode medir, você não pode avaliar. Você tem que ter um critério de medição para você poder avaliar. Para isso, para tudo. Eu vou dar mais exemplos, tá? Já nós vamos dar alguns exemplos aqui. Então, mas você, desde já, você entenda que as empresas, às vezes, criam uma certa metodologia para avaliar funcionário sem indicadores que possam indicar realmente o desempenho daquele funcionário. Então, se você não cria indicadores, como é que você vai medir? Aí a medição fica subjetiva, tá? E outra, esses indicadores, por fim, aqui, eles têm que estar ligados à estratégia da empresa. E tem muita empresa por aí também, o cara não cria um planejamento estratégico, que é um outro problema. Em tudo, é uma coisa só, uma questão cultural. Sabe? É uma questão cultural. Então, a gente vai ver cada um desses itens aqui rapidamente, depois eu passo para o BSC e falo do trabalho. Então, olha lá, em primeiro lugar, gente, eu falei, a dificuldade maior é uma questão cultural. O que eu estou falando quando eu falo de cultura organizacional? Eu peguei um texto aqui de um site da Rock Content, que eu gosto bastante dessa empresa, pois uma hora dá uma pesquisa. É uma empresa de marketing digital, mas eles falam sobre todos os assuntos organizacionais. Então, no site deles, e as informações que eles botam no site deles, eu gosto bastante. Sempre que você precisar de alguma informação, se você quiser, tente dar uma pesquisada no site desse pessoal, o endereço está aí embaixo, aí, ó. Hoje eu digitei no Google, lá quando eu estava preparando, eu digitei no Google, cultura organizacional, Rock Content. Já caiu lá no site dos caras, falando. Olha o que os caras dessa empresa da Rock Content falam sobre a cultura. Ele fala assim, ó, a cultura organizacional inclui as expectativas, experiências e a filosofia da organização, tá? Bem como os valores que orientam o comportamento dos membros e são expressos na autoimagem, no funcionamento interno, nas interações com o mundo externo e nas expectativas futuras. Assim, a cultura envolve as atitudes no ambiente de trabalho, as regras formais e informais seguidas pelas equipes, as crenças, os costumes, os hábitos, a missão, a visão, os valores da empresa, as normas da empresa, o símbolo. Gente, então, isso aqui, tudo que eles estão falando aqui, gente, é impressionante. O quanto, às vezes, a gente vê em empresas antigas aí, que eles criaram normas, regras, sabe, costumes antigos, que aquilo vem se passando de ano a ano para as próximas gerações da empresa, e aquilo parece que enraizou dentro da empresa e você não consegue mudar facilmente. É uma questão cultural. Tem um cara que eu gosto dele também, que ele é consultor empresarial, ele presta consultoria para grandes empresas por aí afora aí. Ele fala nos vídeos dele que a maior dificuldade que ele tem para prestar consultoria em determinadas empresas é a questão cultural. Porque ele chega na empresa, ele foi chamado para dar consultoria, é porque a empresa está precisando corrigir alguma coisa, tá? Né? Alguma coisa não está funcionando muito bem, então o cara foi chamado para dar uma consultoria. Só que o problema, a hora que ele começa a querer mudar alguma coisa dentro da empresa, aí não pode. Tudo que ele fala em mudar, aí aparece um e fala assim, mas isso aqui não pode mudar, não. Aí ele fala, por que não pode? Porque isso é a norma da empresa. Aí ele fala, peraí, mas é uma norma... Como assim uma norma? A norma, a gente aqui já é feito dessa forma há muitos anos, e não tem como mudar isso. Ele fala, tá, mas onde é que está escrita essa norma? Não está escrita em lugar nenhum, não existe. A norma que existe só na cabeça do povo. Aí ele vai futucar, ele vai entender de onde veio aquilo. Quando vê, ele descobre que aquilo foi um diretor da empresa, lá nos anos 70, que criou aquela norma lá na empresa. Que aí, o que ele fala? Naquela época lá, em 1970, quando aquilo foi criado lá na empresa, fazia sentido. O mundo era outro.
Gente, imagina uma empresa nos anos 70, uma empresa agora no ano 2021, 2020. É um mundo completamente diferente. Então, lá em 1970, 1980, quando aquela norma foi criada, de repente fazia sentido, e foi criado, foi imposto aquilo lá, e aquilo veio se passando de geração para geração. Todos os funcionários novos que entram na empresa, não, aqui a norma é essa, o cara é obrigado a seguir aquela norma, e ele vai passando aquela norma para frente. Aquele diretor que criou a norma já morreu, já não tem nem empresa mais, mas a empresa segue aquilo como se fosse a verdade absoluta. E aí ele vai tentar mudar alguma coisa, tem problema. A empresa não quer que mude, porque aquilo já faz parte da cultura da empresa. E ele tem uma dificuldade danada. Mas aí, quando ele consegue provar, e aí a missão dele é mostrar para o povo que lá na época, quando foi criado, tudo bem, fazia sentido, hoje não faz mais. E aí ele fala que isso aí ele faz uma faxina nas normas da empresa. O que é a faxina? De cada 10 normas que tem, ele falou, de 6 ou 7 eu derrubo, eu acabo com aquilo. E tem normas que realmente ainda fazem sentido, beleza. Mas tem coisa que é ridículo, os negócios que hoje não se usa mais, vai lá na empresa. Então, isso é uma questão cultural da empresa. Então, às vezes, muita empresa também, a dificuldade maior de implementar um sistema de avaliação de desempenho são questões culturais. Você vai criar uma regra nova, uma norma nova lá para se implementar. Muita gente falou, opa, não, mas aqui não pode fazer isso. Não, aqui é diferente. Aqui os hábitos são outros. Sabe? Então, aí acaba se esbarrando nessas questões culturais da empresa e acaba tendo dificuldade de implementar coisa nova. Então, vocês devem ter visto muita coisa sobre essa questão da cultura organizacional, né? Em outras disciplinas aí. Se não, dê uma pesquisada, tá? Quem não viu muito sobre isso, pesquisa para você ver essa questão da cultura, da organização, para você ver o que tem muito vídeo no YouTube falando, muita coisa legal. E aí as empresas modernas hoje, pessoal, essas empresas modernas, só ver se não tinha ninguém aqui querendo falar alguma coisa. Essas empresas modernas hoje, elas precisam adaptar sua cultura a uma cultura de melhoria contínua. As empresas modernas hoje, elas estão voltadas para isso, estarem melhorando continuamente, implantando coisas novas, buscando novidades, buscando novas metodologias, buscando novas tecnologias, buscando novos processos para implementar internamente, sempre buscando a melhoria contínua. E muitas empresas, elas não têm essa cultura da melhoria contínua. E por isso não entendem a importância da avaliação de desempenho, né? Mas, para a empresa, se a empresa quer melhorar, se a empresa quer mudar, se ela quer buscar essa melhoria contínua, ela precisa avaliar. Tem que estar avaliando o funcionário. E para avaliar funcionário, você tem que ter critérios de avaliação, que é o que a gente vai tentar mostrar para você hoje através dessa ferramenta do BSC, né? Que é uma ferramenta de avaliação de desempenho. Que para você melhorar, você precisa estar avaliando, para criar, para ver o que está errado, o que está dando errado, aonde precisa ser corrigido, para você poder corrigir e melhorar, está sempre melhorando, né? Então, o vídeo também fala, gente, que para você implementar uma cultura dessa, de avaliação de desempenho, para buscar a melhoria contínua, a empresa também tem que estar envolvida com a transparência. Olha lá o que o vídeo fala, ó, a frase do próprio vídeo: ser transparente em todo o processo de avaliação contribui para a implantação de um sistema de avaliação de desempenho. Lembrem, a semana passada, eu dei um exemplo para vocês de uma empresa, lógico, eu não vou citar nomes aqui de forma alguma, nem de onde é, uma empresa que eu vi, gente, eu presenciei, tá? Pessoas conhecidas minhas trabalham lá. O cidadão resolveu criar um sistema de avaliação. Aí era ele mesmo que avaliou os funcionários, do diretor da empresa lá. Ele criou seus critérios lá,
não foi nada claro para os funcionários só ficam sabendo, agora nós vamos ser avaliados. Ah, nós vamos ser avaliados. Como? Ninguém sabia como que ele ia ser avaliado. Como é que você participa de uma avaliação sem saber os critérios que serão utilizados para a sua avaliação? Né? Então, todo mundo já ficou com aquilo, né? Então, um belo dia lá, o diretor lá chamou cada funcionário para uma conversa particular e deu a avaliação dele. Eu acho que você mereceu uma nota 4. O cara quase caiu da cadeira. Como assim? Porque você está deixando a desejar nisso. Ele falou alguns aspectos lá, falou que está deixando a desejar nisso e nisso e nisso, que ele tem que melhorar muito com relação àquilo, papapá. Ué? O cara falou, tá bom. Aí as notas foram assim, 4, 5, 6, 4, 3, 4. Eu não tenho abaixo de 4, não. Mas, gente, dar uma avaliação 4 para um funcionário, numa escala de 0 a 10, é chamar o camarada de... Não vou falar o nome aqui, não. Não é? É muita humilhação, ué. Eu estou lá ralando igual um maluco na empresa lá, vou receber uma avaliação, tá nota 4 aqui, pelo amor de Deus. Se eu tenho um funcionário que eu, depois de um ano que eu avaliei ele, eu precisar dar uma nota 4 para ele, então eu nem vou dar nota, não. Ele já vai lá no RH direto, cuidar da sua vida. Vai procurar outra empresa para trabalhar. Ué, que é isso, né? É lógico, né? Também chegando, não estou querendo dizer que você tem que chegar a dar nota 10 para todo mundo, não. Mas qual o critério? Né? Tem que ser transparente. Então, você tem que primeiro chamar o funcionário para uma conversa. Você, primeiro de tudo, você tem que criar, isso tem que ser dentro de um planejamento estratégico. Criar um sistema de avaliação, você definir os indicadores. A gente vai ver hoje, falando sobre indicadores, vou dar um trabalhinho para você pesquisar sobre indicadores. Então, você precisa traçar os objetivos da empresa, para cada objetivo, traçar os indicadores que você vai analisar, como que será analisado. Então, você cria um sistema e isso tem que ser passado para a empresa inteira. Todo mundo tem que estar sabendo como ele vai ser avaliado, em que aspectos ele vai ser avaliado, quais os critérios que a empresa vai adotar para a sua avaliação. Tem que ser tudo muito transparente. E na hora de dar o feedback, a gente falou tanto, né, semana passada, dar o feedback, chamar o funcionário, mostrar para ele o resultado, o desempenho dele, ser o mais transparente possível, mostrar para ele que a avaliação foi feita dentro daqueles critérios que tinha sido passado para ele, mostrar para ele o que ele precisa melhorar, parabenizá-lo pelo que ele fez de bom, né? Mostrar para ele, ressaltar o que ele fez de bom, parabenizá-lo pelo que ele fez de bom e mostrar para ele o lado que ele precisa melhorar, como que a empresa cria, já imagina, gente, você chega para o funcionário, olha que coisa bonita, mostra para ele o que ele precisa melhorar e já apresenta um planejamento para ele, olha, então, inclusive, nesses aspectos que você precisa melhorar, a empresa criou aqui um planejamento para a gente poder ajudar você a corrigir esse lado. Nós estamos vendo que você está tendo dificuldade com um assunto tal. A empresa olhou um curso aqui, então nós vamos pagar um curso para você fazer sobre essa questão que você teve um desempenho não muito bom. Então, olha que coisa legal, né? Você chegou, primeiro, ressaltou o lado positivo, mostrou para ele, parabenizou o lado positivo, e aí mostrou o que ele teve de desempenho ruim, que ficou insatisfatório, mas já chegou com um plano de ação e já vai pagar um curso para ele estudar mais aquele assunto, para que ele corrija aquele problema, para que no próximo ano ele seja bem avaliado em tudo. Então, gente, olha para você ver. E aí, como eu falei a semana passada, esses sistemas de avaliação, isso tem que servir para motivar a pessoa, para engajar a pessoa, e não para você chegar e derrubar a pessoa e jogar ela na lama. Não é desmotivar completamente a pessoa. Então, tem que ser transparente. E aí, a dificuldade, que eu falei, definição de indicadores. Aquela empresa lá que eu citei, não criou, não tinha indicador, não tinha nada. Nós vamos ver o que são esses indicadores.
Simplesmente foi uma coisa subjetiva. O cara observou os funcionários trabalhando o ano inteiro, num dado momento lá, ele fez uma avaliação do camarada e chegou e deu a nota para ele, 4. O que foi avaliado? Não tinha. Não tinha indicador, não tinha nada. Então, e aí, tem muita empresa por aí afora, gente, criando, que tem as suas métodos de avaliação desse jeito, é muito amador. Então, a empresa precisa ter os seus objetivos e, de acordo com os seus objetivos, estabelecer indicadores, que aí ela vai ter um critério para avaliar. E outra, olha só, o que fala no vídeo lá. O vídeo é um vídeo curtinho, mas ele tem um monte de informações interessantes. Esses indicadores, eles têm que ter uma relação direta com os objetivos da empresa. Não é também simplesmente sair criando indicadores para avaliar desempenho dos outros. Criando indicadores aleatoriamente, né? Ver a função do cara lá, falar, então tá, vou criar os indicadores aqui para você que nós vamos avaliar isso, isso e isso. Aquilo está de acordo, tem relação com os objetivos estratégicos da empresa. Então, gente, tem um assunto também que, infelizmente, aqui eu não sei se eu vou conseguir abordar com vocês. Não está tanto no nosso programa. Eu tento ficar trazendo algumas ferramentas e tal, mas também não posso fugir muito, né? Mas, em algum momento futuro, próximo período, se a gente estiver juntos aí, se Deus quiser, né? Eu gostaria muito de estar com vocês aí. Quem sabe, em alguma matéria, a gente tem algo ligado a planejamento estratégico. Gente, porque se tem uma coisa que eu estudei na minha vida, é planejamento estratégico. Gente, eu estudei muito planejamento estratégico. Aliás, no MBA que eu fiz, num deles, eu fiz uma monografia sobre planejamento estratégico. Gente, é um dos assuntos mais importantes no mundo empresarial, um planejamento estratégico. Tem livros aqui que eu posso, não sei se eu já mostrei, eu gosto de mostrar para os alunos. Não sei se eu já mostrei. Se eu já mostrei aqui na turma de vocês, não tem problema mostrar de novo. São livros de planejamento estratégico. Esse aqui do Chiavenato e Arão Sapiro. Gente, olha uma dica que eu dou. Me desculpem se eu estou sendo repetitivo, se eu já falei com vocês. Olha a dica que eu dou. De todos esses livros que eu tenho aqui em casa, tem mais uma caixa, 2 caixas lá dentro de livro, que ainda não pus aqui. Esse aqui talvez seja um dos melhores livros que eu tenho aqui em casa. Esses 2. Esse aqui também é ótimo. Eu acho esse do Chiavenato aqui foi um dos livros que mais me trouxeram conhecimento sobre o mundo empresarial. Muito bacana. Depois eu mando lá no grupo, se vocês quiserem. Esse aqui também, é um assunto eu mesmo, administração estratégica, fala sobre planejamento estratégico, o autor Samuel C. Certo e J.P. Peter. Pois, se alguém quiser, eu mando os nomes e os autores lá no grupo. Então, uma coisa que eu aconselho também a vocês, se uma hora tiver oportunidade, gente, estudem planejamento estratégico. De repente você vê um curso aí, né, separado, de repente um dia você está com dinheirinho sobrando, quer comprar um livro, compra um livro de planejamento estratégico, tá? Porque quando você estuda planejamento estratégico, quando você faz um planejamento estratégico de uma empresa, você cria os objetivos estratégicos da empresa. Existe uma metodologia para se criar objetivos e as metas da empresa. E aí, os indicadores que você for criar, eles têm que estar de acordo com os objetivos. Então, esse Balanced Scorecard, que a gente vai ver hoje, BSC, ele é uma ferramenta que nos mostra que é para você exatamente criar indicadores de acordo com os objetivos que a sua empresa tem. Ver se tem alguém perguntando algo aqui. Deixa eu escrever aqui para você os nomes dos... Eu vou mandar lá no grupo. Débora, eu mando lá no grupo, pode ser? Vou fazer o seguinte, vou fazer agora, nem depois não. Vou tirar a foto aqui do livro. Não, professor,
Professor, Oi, professor, pode falar. eu só queria visualizar o livro novamente, porque eu estou com um livro aqui em casa, não, o de administração estratégica, porque eu Essa estou com um livro aqui, porque eu estou com um livro aqui em casa, só que acho que é a 7ª edição. Então, eu ia falar isso agora. É porque esses livros que eu tenho aqui em casa, eu fiz administração em 2001, 2002, 2003. Então, esses livros, tem alguns livros aqui que eu comprei há muitos anos atrás. Aí já saíram versões novas do livro, edições novas. Ele tem a capinha um pouco diferente. Se eu não me engano, esse livro aqui, ele tem uma capinha mais esverdeada, se eu não me engano. Ah, sim. Eu posso mandar a foto do livro para o senhor pelo Zap mais tarde? Do senhor me informar, só para me dizer se ele é bom ou não, se ele vai me ajudar a evoluir no estudo? Pode. Obrigada. Claro que pode, perfeitamente. Terei um imenso prazer em te orientar, te ajudar aí. Fica à vontade, sim. Então, o planejamento estratégico, gente, e hoje é uma coisa interessante que eu já falei com vocês, mas desculpe se eu fico sendo repetitivo às vezes. O setor de RH, vocês estão fazendo RH. Hoje, gente, o setor de RH nas empresas modernas, hoje, essas grandes empresas aí do mercado, empresas modernas, que estão antenadas com o que tem de mais moderno no mundo hoje, elas já entenderam a importância do RH dentro de uma empresa hoje. E sabe o que está acontecendo? O RH ele foi trazido para dentro da estratégia da empresa. Ele participa. O RH hoje participa do planejamento estratégico da empresa. Então, imagina você formado em RH e com conhecimento bom em planejamento estratégico. Tem um valor danado para a hora que você vai procurar um emprego, você vai para uma entrevista de emprego lá, está procurando emprego na área de RH, mas você entende também de planejamento estratégico. Sabe? Isso é muito importante, muito importante. Tá? Então, aí você, quando faz o planejamento estratégico, você cria os objetivos e as metas. E os indicadores, eles têm relação. Então, isso que eu estou falando, você não sai criando indicadores aleatoriamente, vê lá a função do funcionário e fala, então, vamos criar indicadores aqui para medir o seu trabalho assim, assim, assado. Aquilo está ligado com os objetivos da empresa. Tá? Então, nós vamos ver isso um pouquinho com o trabalho que a gente vai fazer hoje, a gente vai ver essa questão aqui, dessa relação indicadores, objetivos estratégicos. Tá? E olha lá, então, gente, por fim, esse sistema de avaliação, ele precisa de estar, sabe, de acordo com a estratégia organizacional. Então, você também não sai por aí criando um sistema de avaliação sem ver o planejamento estratégico da empresa. Se a empresa não tem um planejamento estratégico, então a primeira coisa que deveria ser feito, antes de criar um sistema de avaliação, para mim, na minha opinião, é criar primeiro um planejamento estratégico. Eu estou falando isso porque, de repente, você vai trabalhar numa pequena empresa, igual eu já trabalhei por aí afora, sabe? Igual eu falei, tem muita empresa por aí, muito amadora. As coisas são feitas de forma amadora. O cara abriu uma empresa lá no passado, mas ele não é formado em administração. E a empresa veio crescendo, foi dando certo, né? Porque se você não faz planejamento estratégico, não quer dizer que a empresa vai dar errado também, não. Mas poderia estar muito melhor. Sabe, a diferença, sabe o que o planejamento estratégico bem feito faz? Você já viu casos aí, eu conheço inúmeros casos. O cara abriu uma padaria, e aí o cara entendia de negócio, formou administração, tinha uma padaria. Aquela padaria, num determinado momento, ele transformou ela também numa mercearia, virou uma mercearia, além da padaria. Daqui uns anos, o cara fez um novo investimento, o negócio virou um supermercado. E aí, hoje, você vai ver, virou uma rede de supermercados gigantesca. Começou lá no passado como uma padaria, virou uma mercearia, virou um mercado, um mini mercado, quando veio o trem virou um supermercado, hoje é um hipermercado. Tem casos lá no passado, o cara tinha uma farmacinha, daí a pouco ele ampliou a farmácia, quando ele criou uma rede de farmácia, e hoje é uma dessas redes de farmácia poderosa que domina o mercado. E aí,
de um outro lado, você vê um cara que há 30 anos atrás tinha uma padaria, aí você vai lá hoje e tem a mesma padaria. Tinha um cara que há 30 anos atrás tinha uma farmácia, aí passou 30 anos, você vai lá e tem a mesma farmácia. A diferença é essa, quando o cara entende de planejamento estratégico, ele entende de criar uma estratégia para ampliar a empresa, para dominar o mercado, para a empresa crescer e conquistar o mercado e ir embora. Sabe? Então, e às vezes eu estou falando isso porque às vezes você vai trabalhar numa pequena empresa, uma empresa de pequeno porte, médio porte, que ainda não tem essas culturas de implementação desse sistema de avaliação, de planejamento. E aí, às vezes, você vai trabalhar na empresa e o dono lá fala para você, eu preciso muito criar um sistema de avaliação de desempenho. Você pode me ajudar? Ah, sim, tá. Tem um planejamento estratégico da empresa? O cara fala, não tem não. Então, eu acho que, em primeiro lugar, antes de criar um sistema de avaliação, a empresa precisava, primeiro, adotar uma cultura de criar um planejamento estratégico. Que aí, à medida que você cria o planejamento estratégico, você cria um sistema de avaliação de acordo com a estratégia organizacional. Não vai adiantar muito você ficar criando sistemas de avaliação se a empresa não tem um planejamento estratégico. E tem muita empresa por aí afora que não tem. Empresas de médio porte, inclusive. Né? Eu não falei para vocês um dia que eu fui numa empresa que eu estava dando consultoria, uma reunião de fim de ano que perguntaram para o diretor, e o próximo ano? Cadê? Não tem um planejamento? O que a empresa vai fazer? O diretor-presidente da empresa falou com os funcionários. Gente, o próximo ano, vamos tocando para onde o vento nos levar. Eu falei, meu Deus do céu, isso é a maior tragédia. A gente pode ouvir de um presidente, de um diretor de uma empresa. Vamos para onde o vento... É igual ele ainda falou assim, igual aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, para onde o vento soprar, para onde a vida for nos levando, a gente vai. Eu falei, meu Deus, isso era uma empresa de médio porte. Não é uma empresica pequenininha, não, é uma empresa grande. Sabe? Então, se você vai para uma empresa dessa, o cara te pede para fazer uma avaliação, um sistema de avaliação de desempenho, cadê o planejamento estratégico? Ah, tá aqui. Se tem um planejamento, beleza. Então, você vai fazer o sistema de avaliação de acordo com o planejamento. Se não tem um planejamento, sugere a pessoa primeiro fazer um planejamento. Então, por isso, está vendo a importância de você também entender, ter uma noção boa de planejamento estratégico. Como é que funciona o planejamento estratégico? Sabe, se você forma em RH e vai trabalhar numa determinada empresa, né? E então você, às vezes, passa certas dificuldades por não ter conhecimento de outros assuntos. Não é que você tem que parar a sua vida e focar em estudar planejamento estratégico. Não, a sua vida é estudar RH. Só que tem esses conhecimentos que você precisa ter uma boa noção disso. Tá? Para você juntar uma coisa com a outra. E se você não tem uma estratégia clara, não sabe para onde está indo. Então, a estratégia, o sistema de avaliação, ele tem que estar ligado à estratégia. E se você não sabe para onde está indo, não sabe o que precisa ser avaliado. Tá vendo? A estratégia, na verdade, o planejamento estratégico, ele dá um rumo para a empresa. Aí, o planejamento estratégico dá um rumo, onde a empresa vai seguir. Como a empresa quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, você tem um rumo para seguir. Né? Se você não tem um caminho para seguir, um rumo para seguir, não sabe para onde você está indo, como é que também você vai avaliar? Não é? Difícil. Tá? Então, aí, deixa eu ver. Tá acabando já. Então, olha lá, no vídeo fala, o primeiro passo é ter uma estratégia bem definida. O primeiro passo de tudo. Depois, desenvolver uma cultura organizacional voltada para melhoria contínua. Né? No planejamento estratégico, isso está bem definido. E aí, depois de você ter um planejamento estratégico bem definido, depois de você implantar isso, desenvolver uma cultura organizacional, aí você vai poder definir um sistema de avaliação, como é que você vai implementar isso, o que vocês vão avaliar, né? E aí no final o resultado vai ser bom.
Olha só, então, o que eu preparei aqui para a gente. Que assunto bacana. Que assunto legal. Balanced Scorecard. É um nome meio dificinho de falar. Balanced Scorecard. As pessoas falam tem até uma pronúncia mais bonita. Tá? Mas, resumidamente, BSC. Vamos devagarzinho com o assunto. Não é nada complexo, nada difícil demais, não. Tá? É um assunto moderníssimo, muito falado nas organizações, tá? Eu gosto sempre de mostrar essas ferramentas, né? Não é que aqui eu vou parar e dar uma aula de BSC para vocês, se aprofundar, mas é igual foi, né, lá no gerenciamento de projetos. É mostrar uma ferramenta, mostrar para vocês a aplicação, como é que se usa, o que é, para que serve, os benefícios que isso traz para a empresa, passo um trabalho, te dou um site aí para você pesquisar, para você estudar o assunto. Tem no Google, gente, tem infinitos sites falando sobre BSC. No YouTube tem infinitos vídeos falando sobre a aplicação de BSC. Você entra numa livraria, tem livro que não acaba mais falando sobre BSC. Então, eu mostro o caminho, dou uma introduzida no assunto, e aí é o que eu sempre falo, é bom que o aluno procure, se ele se interessar, se ele vê que essa ferramenta realmente pode ser útil para ele, busque mais conhecimento a respeito do assunto, tá? Então, olha só que bacana. Vamos, e só mais uma coisa, né? Isso aqui não está fugindo, não é um assunto que está fugindo da matéria, não. O BSC é uma ferramenta de avaliação de desempenho, tá? Então, olha só, eu tenho um livrinho, deixa eu mostrar mais um livrinho, ó. Gestão de desempenho, eu tenho ele aqui em casa, tá a capa dele aí, não preciso mostrar. Dentro desse livro tem um capítulo falando só sobre BSC. Então, peguei alguma coisinha do livro e tem um site aqui também, um site aí embaixo aí, ó, que se você quiser pegar esse site aí e pesquisar, ele fala bastante coisa, além de outros sites que tem aí muito bons sobre o assunto. Então, vamos só mostrar para vocês, primeiramente, o que é o BSC, para que ele serve, e aí eu já vou lá para o trabalho, lá, explico o trabalho e dou um prazozinho aí para vocês fazerem. Olha lá. O mundo dos negócios exige a excelência das empresas de forma mais intensa dia após dia. Vocês sabem muito bem a competição que está no mercado hoje, a concorrência como é que é. Então, a grande concorrência, a corrida em busca da satisfação do cliente, a necessidade de aprimorar os processos da organização em um mundo cada vez mais globalizado, fazem com que a utilização de metodologias e ferramentas de auxílio ao planejamento estratégico sejam essenciais para o sucesso. Então, gente, está vendo que o que eu estou falando para vocês tá tudo de acordo com aquilo que eu falei na aula. Eu nem tinha visto direito esse texto aqui. Eu peguei o texto, vi que estava de acordo, botei, mas olha o que o cara está falando. Ó. Utilização de metodologias e ferramentas de auxílio ao planejamento estratégico. Esse BSC, ele é uma ferramenta que ele funciona em conjunto com o planejamento estratégico. E um planejamento estratégico hoje, gente, ele é a base de uma empresa. Toda organização que se preze aí, ela precisa fazer um planejamento estratégico muito bem feito. Né? E esse BSC, ele vem para auxiliar, vem para ajudar. O Balanced Scorecard, abreviadamente conhecido como BSC, é uma metodologia de medição e gestão de desempenho, ó. Uma metodologia de medição e gestão de desempenho, utilizada desde 1992. Você vê que não é um negócio lá de 1900 de Adão e Eva, não. Ele foi criado, apresentado ao mundo tantos anos assim atrás, não. É 1992. Seu conceito é amplamente utilizado até hoje por empresas e organizações que desejam aumentar seu desempenho de forma estratégica.
estando presente em grandes empresas dentro e fora do Brasil. Isso, gente, é utilizado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Também, olha só para você ver aonde que isso foi criado, gente. Como surgiu o BSC? Foi criado pelos professores Kaplan e Norton da Harvard. Nada mais, nada menos do que Harvard. Né? Para quem não sabe, a Harvard talvez seja a maior instituição do planeta Terra, uma faculdade. É a número 1 dos Estados Unidos, a Harvard. Então, duas pessoas da Harvard é que criaram essa metodologia. Por isso que o negócio é utilizado no mundo inteiro e todas as organizações modernas, bacanas, hoje usam o BSC. Seu início foi em 1992, quando eles lançaram o primeiro artigo sobre o conceito. Então, olha lá, em 92 eles lançaram um artigo com esse conceito do BSC. Esse artigo tratava da ferramenta como uma forma de medição de resultados e definições de objetivos. Sua grande diferença, no entanto, se deu pela utilização de diversos tipos de indicadores. Deixa eu falar uma coisa, abrir um parêntese aqui. Antigamente, gente, eu estudei administração de empresas, eu comecei a estudar administração de empresas em 1995. Eu fiz um ano de administração lá no interior de Minas, depois eu tranquei a matrícula lá, eu fiquei um período lá sem estudar, batendo cabeça. Depois que eu vim para o Rio de Janeiro em 2001, é que eu resolvi continuar na faculdade de administração de empresas e me formei em 2004. Então, eu cheguei a estudar administração de empresa, meu primeiro ano, lá em 1995. Naquela época, gente, ainda se falava muito em finanças. Sabe, a gente estudava administração e era assim, ó, todo mundo falava aos professores que o objetivo maior do administrador é buscar, como é que fala? O melhor desempenho financeiro possível nas organizações, sabe? Então, eles focavam muito na questão das finanças da empresa. Se a empresa estivesse indo bem financeiramente, pronto, acabou. Eles buscavam o tempo todo só os indicadores financeiros. E isso, gente, depois, com o passar dos anos, veio mudando, sabe? Isso mudou e agora, recentemente, de alguns anos para cá, mudou radicalmente a forma de enxergar isso. E pensa bem comigo aqui, o que adianta a empresa, um ano lá, teve um desempenho espetacular financeiro, né? Teve um lucro financeiro bacana, se o cliente não está satisfeito? Se o funcionário não está satisfeito? Imagina o que adianta a minha empresa dar lucro se o meu funcionário não trabalha feliz? Então, tem uma série de outros aspectos que foram sendo estudados e, hoje em dia, é visto assim, ter tão importante quanto o lucro. O lucro é importante, lógico, né? O lucro é importantíssimo, mas tem que estar dando lucro, o cliente tem que estar satisfeito com a empresa, o funcionário tem que estar satisfeito com a empresa, o governo, né? O que adianta a empresa estar dando lucro aí, igual a Vale do Doce, e aí, no entanto, aconteceu que a tragédia lá matou um monte de gente lá e tal, outras empresas aí poluindo os rios, poluindo o meio ambiente, desmatando a floresta amazônica. O que adianta a empresa estar dando lucro se ela está participando de ações de degradação ao meio ambiente? Então, a gente tem uma série de coisas hoje que eles estudam que, né, o lucro continua sendo importante, mas tem que atender a outras coisas também. E o BSC, ele atende a outros, são 4 coisas que a gente avalia. Então, essa visão ampla e inovadora surgiu como resposta às limitações dos sistemas tradicionais de avaliação de desempenho. Os autores começaram uma revolução inesperada. Eles tinham como objetivo mostrar as desvantagens do uso de apenas medidas financeiras para avaliação. Está vendo que lá, nessa época, 1980, 1990, eles focavam só o lucro da empresa, só os indicadores financeiros, sabe? E aí isso começou a haver uma mudança nessa visão, nesse olhar, né? Dessa forma, eles mostraram como a satisfação dos clientes e a qualidade
também são fatores essenciais para o sucesso, tá vendo? O que é o BSC? A sigla BSC, então, na verdade, o que vem a ser? Ela é traduzida como indicadores balanceados de desempenho. Balance Scorecard significa indicadores balanceados de desempenho, tá? Então, o BSC é um conjunto de objetivos que proporciona a todos os colaboradores uma visão rápida e abrangente da estratégia da empresa. Conceitualmente, o BSC parte do princípio de que uma empresa deve considerar outras perspectivas, tão importantes quanto as contábeis e as financeiras, para avaliar seu desempenho de forma eficaz. Portanto, o BSC é um modelo de avaliação e de performance organizacional. É uma ferramenta facilitadora como um painel de controle que ajuda a equipe a se desenvolver para alcançar objetivos comuns. Quais são os benefícios? Está acabando já. Quais são os benefícios do BSC? Permite uma melhor visualização do futuro, permite a melhoria dos resultados, e como eu falei, como é que você vai avaliar resultados se você não tem indicadores? O que você está avaliando? Né? Se você não tem indicadores para avaliar, a avaliação fica subjetiva. Né? Coloca em prática planos de ação, melhoria contínua da qualidade e do desempenho, monitoramento, medição e direcionamento de ações. Você tá monitorando seus funcionários, a empresa, através de indicadores. Você está medindo e avaliando, e aquilo ali vai dar uma direção para você, que rumo você precisa tomar. Favorece a comunicação e o feedback entre a equipe, promove ajustes e correções nos planos de ação, alinhamento de indicadores chaves com os objetivos estratégicos. Então, você está alinhando, você está criando indicadores alinhados com os objetivos estratégicos da organização. E estimula a cultura do aprendizado. Você está mostrando, você não lembra o que eu falei aqui mais cedo? Né? Não adianta só simplesmente avaliar o resultado e chegar e dar o resultado para o camarada lá sem transparência nenhuma, e ele sai desmotivado com aquilo. O que a empresa moderna hoje faz? Chama, ressalta os aspectos positivos da pessoa, o que ela fez de bom, o que ela contribuiu para a empresa, e mostra para ela o que ela teve de ruim no seu desempenho, aonde ela pecou, o que ela precisa melhorar e como que a empresa vai ajudar ela a melhorar. Aí você está criando uma cultura de aprendizado, aí falando em desenvolvimento de funcionário, desenvolvimento de pessoas, né? Uma mudança radical na cultura da empresa. Em síntese, gente, para a gente, então, finalizar, eu vou passar para o trabalho. Olha lá, o Kaplan e Norton dividiram em 4 as estratégias de perspectiva do negócio. Não é só a parte financeira que você vai avaliar. Então, esse BSC, ele avalia 4 coisas. A parte financeira, a perspectiva financeira, então vai avaliar, sim, a lucratividade da empresa, né? Os indicadores de margem de lucro da empresa, né? Então, quais são os objetivos? É aumentar a margem de lucro. Então, quais indicadores eu vou analisar? Tá? Mas tem também a perspectiva do cliente, da conquista de novos clientes, da conquista de mercado, né? Como é a satisfação do nosso cliente. Então, quais são os outros objetivos da empresa? Conquistar mais cliente, ganhar maior fatia de mercado, tudo são objetivos da empresa, objetivos de crescimento. Avaliar a satisfação do cliente, e aí você cria indicadores. O que eu tenho que avaliar, então, com relação à satisfação do meu cliente? Qual tipo de indicador eu vou criar que realmente eu posso medir se eu estou atingindo o objetivo, né? Se eu tenho um objetivo de ganhar uma maior fatia de mercado, quais os indicadores eu vou precisar avaliar? Então, para ver se realmente eu estou
conquistando maior fatia de mercado. Eu vou dar exemplos já para vocês, tá? Estou só mostrando, dando uma pincelada aqui, mas nós vamos ver exemplos. Aí eu vou avaliar também, ó, os processos internos. Como é que estão o nível de satisfação dos meus funcionários, o nível de treinamento deles, a questão dos processos internos da empresa, o que eu posso melhorar. Então, o que eu vou criar de objetivos, né? Eu criei os objetivos, e aí o que eu vou criar de indicadores relativos a esses processos? A gente vai ver já. Por fim, aprendizagem e crescimento. Como é que está dentro da minha empresa o conhecimento dos meus funcionários, as habilidades, as competências individuais dos funcionários? Como é que está a questão da inovação da minha empresa? O que eu tenho de melhoria que eu posso fazer dentro da minha empresa? Aí eu crio os objetivos. Então, quais são os objetivos, então? E aí, para cada objetivo, quais são os indicadores? Então, de uma forma ampla, agora a gente vai ver o trabalho mais detalhado, né? Mas de uma forma ampla. Está vendo que o foco agora não é só mais a avaliação da parte financeira da empresa. Você avalia a parte financeira, você avalia a parte de mercado de clientes, você avalia os processos internos da empresa e você avalia o aprendizado, o desenvolvimento, o crescimento dos seus profissionais dentro da empresa. Para cada uma dessas 4 perspectivas, você traça os objetivos que você precisa, que você vai buscar alcançar, e para você alcançar aqueles objetivos, você estabelece os indicadores de desempenho dentro daqueles objetivos. E aí, gente, você ainda pode dividir essa avaliação em 2 formas. Você pode criar objetivos e indicadores para a empresa, para avaliar a empresa como um todo, e você cria objetivos e indicadores pessoais. Tá? Então, vamos ver um exemplo. Ó. Mas aqui, ó, na organização, o que você tem que avaliar? Medidas que permitem a interligação entre os componentes estratégicos da organização, a missão, visão, valores, estratégias corporativas, os objetivos estratégicos da empresa como um todo, as metas da empresa e os indicadores a eles vinculados, as iniciativas de melhoria da organização sobre perspectivas distintas, financeira, cliente, processos internos e conhecimento aprendizado. Então, você cria objetivos e indicadores para a empresa como um todo, e você cria também objetivos e indicadores individuais dentro da empresa, medidas que permitem alinhamento entre necessidades organizacionais e pessoais, propiciando o aperfeiçoamento de competências individuais essenciais ao desempenho organizacional desejado. Vamos ver na prática. Vamos tentar mostrar isso. Vamos ver o trabalho aqui, tá? Senão a gente fica vendo a teoria do negócio, fala, meu Deus, que negócio é esse? E agora eu não entendi. Calma. Prometo para você que no final da explicação você vai compreender e você vai saber o que vai fazer do seu trabalhinho. Pode ficar tranquilo. Então, olha, eu peguei um caso de uma empresa, Sotrec, que é uma empresa da Caterpillar, uma multinacional aí gigantesca, tá? Então, em primeiro lugar, eu sempre gosto de, no início do trabalho, mostrar um pouco da empresa. Até é bom para você conhecer, tá? Que empresa que é essa? Onde ela está? De repente você vê aí uma oportunidade de emprego aí, anunciando uma vaga, né? Na Sotrec, aí você fala aqui, nem sei que empresa que é essa, não. Tá? Muito bom você entender, né? Que empresa que é essa, o que ela faz, onde ela está, para você ver o tamanho da empresa, né? Então, olha lá. E não é muita coisa, não, tá? Um breve histórico, eu já falo da atividade ali embaixo, ó. Então, um breve histórico dessa
dessa empresa, Sotrec? Fundada em 1941, então, uma empresa antiga. Ela veio dessa Caterpillar, que é uma empresa estrangeira. A trajetória da Sotrec iniciou quando a Sotrec e a Caterpillar firmaram contrato com o nome de Sociedade de Tratores e Equipamentos Limitada. Hoje ela fabrica equipamentos, máquinas, tratores, equipamentos mais variados possíveis. Para construção, tá? Para construção civil. No mesmo ano, a empresa virou Sotrec. A sede definitiva foi inaugurada em 1949, na Avenida Brasil, principal eixo de saída e chegada do Rio de Janeiro. Em 1946, na esteira da ampliação de suas atividades, fundou a filial de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os negócios continuaram a crescer e a Sotrec instalou uma nova unidade em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Depois, Brasília, no Núcleo Bandeirantes, e um ano depois surgiu a representação da Sotrec em Vitória, só crescendo. No final da década de 70, a empresa incorporou à sua área de atuação os estados de Pará e Amapá. O negócio foi embora. Em 2001, eu ia fazer uma brincadeira aqui, o negócio foi igual o coronavírus, foi só lastrando. Em 2001, passou a revender produtos e serviços e sistemas CAT em São Paulo, a marcazinha que eles têm, em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas, Acre e Roraima. Jesus, o negócio lastrou mesmo. No ano de 2012, a Sotrec passou a responder também pelo atendimento CAT à região Nordeste, incorporando os estados Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, somando ao todo mais de 60 filiais prontas para oferecer aos clientes de todos os segmentos as melhores soluções em infraestrutura para o desenvolvimento sustentável. Hoje, a Sotrec está presente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil, atuando nos mercados construção, mineração, ela fabrica máquina para essas empresas todas aí, maquinário para esse tipo de empresa, energia, petróleo e marítimo, oferecendo soluções tecnológicas e especializadas para o crescimento do seu negócio. Nossa, professor, que empresa bonita. É, muito bonita. Então, estou mostrando, né, gente? A gente faz um trabalho, aprende um conceito novo e ainda faz um trabalho voltado para uma empresa para você conhecer melhor. Mais uma empresa aí, né, que de repente uma hora você pode mandar um currículo para o site dessa empresa, ver como é que você se candidata a alguma vaga lá. Então, vamos para a atividade, então. Eu vou explicar a atividade e vou liberar vocês para vocês fazerem a atividade em casa com calma, tá? Vamos lá. A empresa... Deixa eu ver se alguém tinha feito um barulhinho ali. Deixa eu ver se alguém queria falar alguma coisa. Ah, você achou bom, né? A empresa lastrou igual o vírus, você viu? Pelo amor de Deus. Jesus. Vamos lá. A empresa vem estudando a possibilidade de adotar em sua estratégia a aplicação do BSC. Balança, tá errado aqui, scorecard. Perdão. Balança de scorecard. Com o intuito de proporcionar a todos os colaboradores uma visão rápida e abrangente da estratégia da empresa, além de trazer outros benefícios, como a melhoria contínua da qualidade e do desempenho e o monitoramento, medição e direcionamento de ações futuras da empresa. Vocês fazem parte do RH da empresa, mais especificamente voltados para as ações de avaliação de desempenho. Então, vocês trabalham no RH da empresa na parte específica de avaliação de desempenho. A empresa está pensando em instalar, né, em adotar o sistema de BSC, e vocês foram desafiados a estabelecer os objetivos e os indicadores de performance organizacional para compor o BSC. Assim, vocês precisarão identificar
2 objetivos para cada perspectiva. Que perspectivas são essas? Financeira, as 4 lá, né, do BSC, financeira, clientes, processos internos e desempenho. E 2 indicadores de desempenho para cada objetivo. Então, vocês vão criar 2 objetivos para cada perspectiva e para cada objetivo, vocês vão criar 2 indicadores para cada objetivo e preencher a planilha a seguir. Então, gente, eu não jogo vocês no buraco, não, tá? Eu dei ali no final, ó, um site, que aí eu vou entrar no site aqui e mostrar para vocês. Além dele do site estar explicando o que é o BSC, isso que eu já expliquei, você vai poder ver mais informações sobre o que é o BSC, para que ele serve. Ele dá exemplos também de objetivos e indicadores para facilitar a sua vida. E eu vou dar um exemplo aqui para você. Tuane está chegando aí. Oh, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, querida Tuane. Então, olha lá, eu vou entrar no site aqui para mostrar. Tem um site da empresa também, ó, que eu deixei aí. Se você quiser conhecer melhor a empresa, de repente lá tem como você se cadastrar lá para oportunidades. A empresa está aí no Rio também, né? Deixa eu entrar aqui no site aqui. Ah, por que não foi? Ó, então, o endereço do site está aí. Depois, em casa, você entra lá com mais calma. O site está falando do que é o BSC. Se eu já falei aqui. Eu vou lá onde interessa, lá para ajudar vocês a fazer o trabalho. O BSC é composto de quais aspectos? Então, está falando aí. Quais são os benefícios? Tá vendo? Aquele negócio eu tirei desse site aqui. Agora que ele está dando dicas, ó. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você ver. Vou pegar uma perspectiva aqui para a gente criar um objetivo e 2 indicadores, tá? Ó, vamos pegar aqui, por exemplo. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, esse a perspectiva do aprendizado e crescimento. Então, ó, vamos devagarzinho para você entender. Ó, vou criar com vocês aqui um objetivo e 2 indicadores. Olha lá, ó. Quando eu estou falando de perspectiva do aprendizado e crescimento, né, perspectiva do aprendizado e crescimento, quais são os objetivos aqui? O que eu preciso realmente avaliar? Eu preciso avaliar a questão tá pequenininho, eu vou ler a rotatividade dos colaboradores, o engajamento dos colaboradores, a capacitação dos colaboradores, os treinamentos internos que são feitos com os colaboradores. Eu preciso avaliar a satisfação dos colaboradores. Então, eu vou criar objetivos para eu avaliar isso aqui. Então, por exemplo, vou estabelecer um objetivo para a empresa. Ó, já vou criar um para vocês. Ó. Dentro dessa perspectiva do aprendizado e crescimento, se a empresa está preocupada com a rotatividade, que o entra e sai de funcionários, eu vou estabelecer um objetivo. A empresa tem como objetivo, no seu planejamento estratégico, reduzir a rotatividade. Reduzir a rotatividade. Ó. Aí, um dos objetivos da empresa, então, dentro dessa perspectiva do aprendizado e crescimento, eu preciso reduzir a rotatividade. Então, eu vou criar 2 indicadores que depois vão me ajudar a medir se eu estou conseguindo reduzir a rotatividade ou não. Para isso, gente, vocês têm livre aí pesquisar outros sites. Então, se eu preciso reduzir a rotatividade, eu vou aqui no Google, ó. Eu vou aqui no Google, vou digitar, ó, indicadores de rotatividade. Ó, indicadores de rotatividade. Ó, quais são, então, deixa eu pegar um site aqui que possa nos mostrar quais indicadores eu posso utilizar
para medir a rotatividade. Então, vocês vão ter que ter um trabalhinho de pesquisa. Ó. Aprenda a calcular o índice de rotatividade. Espera aí, índice de rotatividade, como é? Indicadores. Como calcular? Aqui, ó, tem um site aqui. Como calcular 5 tipos de cálculos. Deixa eu pegar um outro, deixa eu ver algum que possa nos ajudar aqui. Deixa eu ver isso aqui. Indicadores de rotatividade. Conheça todos e tem... deixa eu ver aqui, ó. Esse primeiro site aqui, o que ele está me falando? Ó, aqui, ó. Esse aqui vai ajudar, ó. Conheça 6 indicadores de rotatividade, que é o Entre Site Funcionários, né? E como acompanhá-los. Ó, então, primeiro, ó, eu tenho, olha lá, indicação de retenção, indicação média de turnover, indicação média de rotatividade. Deixa eu ver se eles têm aqui já a fórmula, para o indicador para a gente, ó. Aqui, ó. Indicador de retenção é 1. Então, se eu estou querendo... ele dá até a fórmula aqui de como calcular um indicador de retenção, ó. Isso aqui, gente, então, é um trabalho bacana para forçar você a dar uma estudadinha também. E o nosso objetivo aqui não é só eu ficar aqui falando para você. Eu estou dando para estudar, para você buscar mais informação. Então, eu preciso, ó, de reduzir a rotatividade. Um dos indicadores, eu vou usar aquele ali, ó. O indicador de retenção. Como é que está a retenção de funcionário da minha empresa? E ali no site, está mostrando até a fórmula para calcular isso aqui. Então, isso é um indicador que eu vou ter que calcular. Periodicamente, eu tenho que calcular e comparar. Eu tenho que saber se o meu indicador de retenção está aumentando ou está diminuindo. Está piorando ou está melhorando? E indicador, gente, entenda uma coisa também importante. Indicador, você nunca pode calcular um indicador uma vez assim, ó. Eu vou calcular a rotatividade da minha empresa. Aí deu um número lá. Tá bom ou tá ruim? Ah, tá bom. Como é que você pode falar se tá bom se você não sabe o histórico passado? Então, indicadores, normalmente, você precisa criar, começar a calcular e ir analisando. E você pode comparar com o mercado. Se você for procurar em sites aí, que você encontra indicadores de como é que anda indicadores do mercado, das empresas por aí. Como é que é? Cada setor tem um índice de rotatividade de funcionários. Aí você vê como é que está o setor e você calcula o seu. Aí você compara com o setor. E é importante você todo ano calcular para você ver se está aumentando ou se está diminuindo realmente. Tá? E aí você tem que passar anualmente a calcular esse indicador de retenção, para saber se a empresa está conseguindo reter seus funcionários ou se o negócio está piorando, está cada vez mais perdendo bons funcionários para o mercado aí. Então, o indicador de retenção é um indicador que você vai usar para reduzir a atividade. E aí, quando você tem os indicadores, aí você vai criar ações para aquilo ali. Se o seu indicador está dando que está piorando, por que está piorando? Aí não vai entender. Ou se está melhorando, né? O indicador o número está baixando, beleza, então as nossas ações estão dando certo. Vamos lá, um outro indicador de rotatividade que tem aqui no taxa média de turnover, que é a rotatividade. Aqui no site está ensinando você a calcular, ó. Tem até a fórmula para você calcular. Então, você pode utilizar também a taxa média de turnover. Ó, taxa média de turnover. Tá vendo? Então, aqui, ó, você está criando para a empresa 2 indicadores e aí você vai passar a calcular aquilo periodicamente. Você pode calcular cada 6 meses, pode calcular anualmente. Você vai estabelecer de quanto em quanto tempo você vai medir isso, mas todo ano tem que medir. O ideal é você ir analisando ano a ano como é que cada um desses indicadores está comportando. Porque se os indicadores estão mostrando que a coisa está piorando, então você vai estudar uma maneira de achar uma estratégia para melhorar aquele.
adotar as estratégias. No outro ano, torna a medir. Melhorou? Beleza, estratégia. Vamos lá, outro objetivo. Vamos voltar naquele primeiro site. O primeiro site estava falando, um outro objetivo poderia ser como medir, olha aqui, ó, o engajamento dos funcionários. O que é o engajamento? Comprometimento dos funcionários. O quanto os seus funcionários estão se engajando. Ou ali, ó, a satisfação. Um indicador que meça a satisfação do funcionário. Então, vamos pegar isso aqui, ó. Um outro objetivo para essa perspectiva, eu estou aqui só na perspectiva do aprendizado. Um outro objetivo, então, que eu preciso medir eu tenho o objetivo de medir, o objetivo aumentar a satisfação dos funcionários. O objetivo da empresa. Você pode ter feito uma pesquisa interna lá, percebeu que há uma certa insatisfação dos funcionários com a empresa. Então, você fez o planejamento estratégico, fez o seu DSC e estabeleceu um objetivo de aumentar a satisfação do funcionário. Como é que você vai aumentar isso? Vamos pesquisar na internet. Internet, esse Google, gente, quem foi o filho de Deus que criou o Google? Ó, indicadores de satisfação no trabalho. Tem um monte de sites aqui. Olha, esse primeiro aqui, ó, 6 indicadores de satisfação dos colaboradores para você monitorar. Ó, se eu preciso medir a satisfação dos meus colaboradores, como é que eu vou medir isso? Ó? Tem o índice de satisfação dos funcionários, absenteísmo, que é a falta ao trabalho, a cultura organizacional, crescimento pessoal. Então, gente, ó, medir recomendações é o quanto os seus funcionários recomendariam a empresa para um amigo dele. Tem que medir isso. Então, aqui, nesse site, está te mostrando. Que tipo de indicadores aqui você poderia utilizar? Ó, quais os principais indicadores? Primeiro, é o índice de satisfação dos funcionários. Eu vou colocar lá no meu trabalho. Ó. Índice de satisfação dos... É um indicador. Aqui está explicando como fazer. Eu não quero que você me mostre como fazer, não. Eu só quero que você crie os indicadores. Isso vai te forçar a estudar. Ó, quer ver? Eu vou pegar um outro aqui para pular como exemplo. Ó, aquilo que eu falei, ó, recomendações. O quanto um funcionário indica a empresa para uma outra pessoa. Tá? Isso é um exemplo. A cultura, pesquisa de clima organizacional. Então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu pegar um outro aqui. Índice de absenteísmo. Deixa eu ver o que é o que ele está falando aqui, ó. Tá vendo, ó? O índice de absenteísmo, ele mostra realmente quem está comprometido, compromisso da pessoa com a empresa. Aí ele está explicando aqui que as ausências não justificadas tendem a ser um comportamento comum a quem não tem mais motivação para crescer internamente. Aí, ó, aqui está dando um caminho para você de como calcular o índice de absenteísmo. Então, índice de absenteísmo é um outro. Ó. Então, eu estou falando de uma forma rápida aqui, gente, porque eu quero, na verdade, que vocês deem uma estudadinha. Se você não quiser fazer, gente, isso aqui, esses trabalhos que eu estou passando, não é obrigado o aluno a fazer, não. É uma forma de você aprender mais coisa. Eu espero que você tenha percebido que esse DSC, ele tem, sim, uma importância muito grande. Você precisa aprender a traçar, criar indicadores, criar os objetivos e os seus indicadores. Eu estou mostrando para você, eu criei um já aqui para você, ó. Agora, cabe a você em casa, ó, pega esses outros aqui, ó, perspectiva dos processos internos. Vai lá naquele site primeiro que eu indiquei, que é esse aqui. Olha lá, ó, ele está falando, a perspectiva dos processos internos. O
que você precisa traçar de objetivos? Objetivos ligados à inovação, objetivos ligados à operação, objetivos ligados ao pós-venda. Então, o site está te mostrando aqui quais são os objetivos que você precisa traçar, e aí você pesquisa no Google lá e vê que tipo de indicadores você pode adotar para medir se aquele objetivo está sendo atingido ou não. Vai lá também, perspectiva do cliente, dá uma pesquisada. Quais são os objetivos da empresa quanto às perspectivas do cliente? Aí, quais indicadores você vai traçar para medir se aquele objetivo está sendo alcançado? Que não esteja muito confuso na cabeça de você. O objetivo meu aqui, gente, não é ficar trazendo coisas para complicar a cabeça de ninguém, é mostrar ferramentas. Me digam uma coisa aí, vocês acham que ficou assim, nossa, professor do céu, tá confuso. Eu quero que vocês peguem, dêem uma lida com calma no trabalho, tá, pessoal? Deem uma lida com calma no trabalho, tá? Eu, Cíntia, Débora, Isabel, João Paulo, Micaele, Thaís, Tuane. Dê uma lida no trabalho, formem os grupinhos aí, né? Vocês fazem um grupinho à distância, vai pelo WhatsApp. Eu dei já o caminho no próprio trabalho, vejam lá, tem o caminho desse site, ó, tá? Esse site é um. Esse site que eu mostrei aqui, ele é um. Ele está explicando, tá? Você pode pesquisar qualquer outro site, jogue no Google lá, Balanced Scorecard, como criar indicadores. Vai aparecer 1 tonelada de site para você. E aí, pesquise em outros sites também. Mas eu espero que você tenha entendido que o objetivo desse Balanced Scorecard é isso aqui, ó. Você tem 4 perspectivas: financeira, do cliente, processos internos e do aprendizado e crescimento. Aí você tem que traçar seus objetivos financeiros, você vai buscar um aumento da lucratividade, um aumento da margem líquida, pesquisa que você vai entender o que eu estou falando aqui. Aí você vai criar, aí para cada objetivo você cria 2 indicadores. Tem um índice de lucratividade e tal, aí você pesquisa que você vai entender. Os objetivos seus objetivos quanto à perspectiva do cliente. Vai criar 2 objetivos, para cada objetivo, 2 indicadores para a empresa medir, passar a medir. Sabe, gente, isso aqui, ó, não estou brincando não, estou falando com vocês. É importante você ter uma noção. Eu já vou encerrar já, tá, João Paulo, pessoal? Só para você entender. Ó. Eu não estou aqui querendo forçar você a ficar estudando esses troços, botando coisa. Não, gente, se eu estou falando aqui para você, é porque eu sei que esse troço é visto em todas as empresas. Muita empresa usa balança de scorecard. Sabe? Muita empresa usa. Aí você está fazendo recursos humanos. Arruma emprego numa empresa. Chega lá, sabe nem o que é BSC. Aí o seu gerente lá vai falar, João Paulo, você pode me dar uma ajuda aqui com balança de scorecard? Aí você, nossa senhora, não sabe nem o que é isso. Não, aí, pelo menos pelo que eu estou mostrando para você a ferramenta, você faz o trabalho, você vai fazer uma pesquisa, você está adquirindo conhecimento, você vai saber o que é isso. Você sabe discutir com o cara, sim. Você quer que eu te ajude a criar os indicadores para os objetivos da empresa? Você vai mostrar que você tem conhecimento dessas ferramentas, que são ferramentas gerenciais que o mercado usa. E aí, se você realmente perceber que isso é bacana e é importante, se aprofundem, comprem um livro a respeito do assunto, estude isso aí, porque é uma competência que você vai ter a mais. Imagina na hora do processo seletivo, você está lá no processo seletivo, você mostra para o entrevistador que você tem conhecimento de balança de scorecard, você tem conhecimento de gerenciamento de projeto. O cara fala, opa, não, então peraí, esse camarada aqui, né, essa candidata aqui é uma candidata diferenciada. Vai te ajudar e muito isso aí. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida? Aí, se você puder formar um grupinho, fazer o trabalho e me mandar para eu ver se a gente se entendeu bem, tá, beleza, eu não vou cobrar do aluno, não, tá? Mas eu espero que vocês entendam que é para o bem de vocês.
Isabel, Cíntia, Débora, meninas, João Paulo, o pessoal que participou hoje aí, entenderam o recado? Tá? Se tiver qualquer dúvida, pode... Eu mandei esse arquivo para vocês em PDF e no Word. Então, pode usar esse próprio arquivo aí. Ó, pega a minha planilhinha que já está pronta ali. É só montar dentro daquela planilhinha que já está pronta ali. Só isso. Se você quiser me perguntar, tirar dúvida, pode me mandar o WhatsApp à vontade aí, tá? Gente, por hoje é só, tá? Um beijo. Qualquer dúvida que tiver, eu estou à disposição para ajudar vocês aí no que for preciso. Espero que tenham gostado aí da ferramenta nova que eu mostrei, tá? Fiquem todos com Deus, vão descansar. A hora que tiver um tempinho aí, dá uma atenção para o trabalho. Fiquem com Deus, um beijo no coração.